Oi, gente. Hoje eu falo do romance Em Surdina, da Lúcia Miguel Pereira. Ela é conhecida como crítica literária, uma importante crítica literária brasileira do século XX, também conhecida por sua biografia do Machado de Assis. Pois bem, ela também escreveu ficção. Esse romance foi publicado em 1933. Essa edição que eu tenho é de 1949, pela coleção Saraiva, que trouxe muitos romances da literatura mundial, da literatura brasileira para casa dos brasileiros a preços acessíveis, com essas capas icônicas. Esse romance também se encontra publicado nessa coletânea de prosa reunida, né, ficção reunida, da Lúcia Miguel Pereira. Essa coletânea foi publicada pela editora da Universidade Federal do Paraná em 2006. E eu fico tentada a convidá-los. Eu não sei quão acessível está essa obra hoje em dia, mas creio que seja possível comprá-la ainda, então fico tentada a convidá-los a lerem comigo a ficção completa da Lúcia Miguel Pereira. Podemos fazer isso para quem tiver interesse, caso essa obra esteja acessível. Podemos fazer isso lá no nosso Clube Clássicas Sem Classe. Não sei, digam aí se vocês têm interesse em ler a obra ficcional completa da Lúcia. Pois bem, Em Surdina, do que trata então esse romance? Nós vamos seguir a personagem Cecília, desde os 22 anos até 30 e tantos anos. No início do século XX, quando ela tem 22 anos, quando a história começa, nós estamos ali em 1917, por volta de 1917, está acontecendo a Primeira Guerra Mundial. Há comentários sobre isso entre os personagens do livro. E a Cecília vive com o pai, que é um médico viúvo, e ela também tem alguns irmãos, a Heloísa, que já está casada, a irmã mais velha. Temos o Cláudio, que é um grande amigo dela, um irmão também mais velho, que largou o curso de Direito para ser empresário, está se dando bem nos negócios. E temos um par de irmãos gêmeos, que são o João e Antônio. Além disso, com a família vive a tia Marina, que é irmã do pai da Cecília. A tia Marina é solteira e assim que o pai da Cecília ficou viúvo, ela então veio ajudar a criar as crianças. Veja que no início do século XX isso era uma questão esperada das mulheres solteiras, né, que doassem seu tempo para cuidar dos familiares que necessitassem. Além disso, nós temos alguns personagens ligados à família da mãe, da falecida mãe da Cecília. Então nós temos a avó materna, a dona Ana, que mora em Santa Teresa. Eles moram no Rio de Janeiro. A avó mora em Santa Teresa junto com uma das filhas, tia Sinhazinha, tia da Cecília, irmã da mãe da Cecília. Tia Sinhazinha também tem uma história interessante, que é uma mulher que se casou e se separou. Em condições um tanto misteriosas, enigmáticas, ela volta chorando para a casa da mãe e diz: olha, não me pergunte nada, me separei do meu marido. E passa a morar desde então com a mãe. E é uma mulher um tanto amarga. E assim, nós vamos acompanhar então esse amadurecimento da Cecília e como ela vai se embater com a condição da mulher no início do século XX no Brasil e com o papel que ela quer para a vida dela, né? O que ela quer para a vida dela. Quando a história começa, ela acabou de receber um pedido de casamento, indiretamente. Jorge, amigo de Cláudio, fala para Cláudio que quer casar com Cecília. Cláudio, o irmão dela, fala: olha, Cecília, tem esse cara querendo casar com você. A princípio, a Cecília sempre quisera casar, viu os amigos se casando e ficou um pouco triste que ela estava ainda esperando um pedido de casamento. Mas quando recebe esse pedido de casamento, finalmente, desse bom partido, né, um homem ligado aí ao banqueiro, né, ligado a bancos, enfim, ela fica na dúvida se ela quer aceitar. O que ela quer da vida dela, afinal? Onde está a vida que ela está buscando? Será que é no casamento? E é no casamento que todos esperam que ela faça, né? Todos esperam que isso que ela vai fazer, que ela vai se casar. E aí, nesse dia que ela recebe esse pedido de casamento, ela tá indo pra costureira e perto da costureira está o colégio, um antigo colégio católico no qual ela estudara. E aí ela se encontra com a menina que ela foi naquele colégio. E esse encontro vai determinar a decisão que ela vai tomar com relação a esse casamento. E aí ela vai realmente decidir não se casar com o Jorge. E esse encontro é relatado de uma forma muito interessante no livro. E depois ela vai conversar com o Cláudio e falar: não vou aceitar o pedido. E ele não vai entender muito bem o que aconteceu, né? Ele vai achar que é porque o Jorge não estudou, assim como ele largou o curso de Direito, o Jorge foi se dedicar aos negócios, e ele vai achar que é por causa disso, né? Essa menina tá muito nariz empinado, né? Eu ganho muito mais do que muitos bacharéis em Direito, enfim. E ela não consegue explicar porquê, mas nem para si mesma ela consegue explicar.
E aí eu vou ler o trecho em que ela vai tentar conversar com o Jorge sobre isso. E ela vai dizer, o Jorge vai perguntar, mas por que você não vai casar? E ela vai dizer, porque como explicá-lo a Cláudio e a si própria? Que é bem interessante também o uso que a Lúcia faz no decorrer do romance do discurso indireto livre, né? Por quê? Como explicá-lo a Cláudia e a si própria? Não podia crer que recusava um ótimo partido só porque fora à costureira na véspera. Quase não dormira e levara a noite toda a resolver. Quisera ser razoável, mas aquela adolescente magrinha encontrada no caminho para a costureira entrara-lhe na alma e lhe alvoroçara os velhos sonhos quase esquecidos. Fora como uma revoada de pássaros. Ouvir o ruflar das asas ávidas de espaço e toda a doçura dos gorjeios. Mas poderia lá explicar isso a Cláudia? Como que ela vai explicar essa questão? E toda a história vai girar com relação a esse embate que a Lúcia vai ter em busca da vida. O que é a vida? Onde que está a vida? Onde é que está a minha vida? O que eu devo buscar? Todos estão dizendo que ela deve se casar, mas ela não está muito certa que a vida está nisso, né? De repente a vida já é uma coisa que ela já tem, já tá ali para ela, não é uma coisa que ela tem que buscar, que ela tem que simplesmente enxergar. Tem um outro trecho aqui, e aqui é também o uso que a Lúcia faz. Nós temos um narrador de terceira pessoa que vai seguir a perspectiva da Cecília, mas o uso que ela faz de uma perspectiva desse narrador que está muito no futuro, já está vendo a panorâmica da vida da Cecília com os olhos melancólicos, com os olhos de uma nostalgia. E isso é muito bonito no livro, essa atmosfera que a Lúcia vai criando, né? Então, aqui, mais tarde, muito mais tarde, quando olhava com olhos de avó para a mocinha que fora, lembrava-se sempre, de mistura com as recordações da primeira mocidade, de um conto infantil, a história de uma criança perseguida por uma fera, a bater de porta em porta sem achar abrigo. Acho muito bonito essa forma como a Lúcia tem de transmitir o que a personagem sente. E a Lúcia faz isso também muito com descrições de atmosfera, né? Como a atmosfera se mistura, a atmosfera externa se mistura a atmosfera interna da personagem. Durante todo o romance, então, a Lúcia vai ter um embate com os diferentes papéis de mulher e qual papel ela quer assumir. Nós temos o papel da mulher casada, né? Da Heloísa, que é uma mulher que, segundo a Lúcia, vive para o marido. A Heloísa tem uma filha, Baby, e a Heloísa meio que espera que a Cecília, como está solteira, cuide da Baby, né? E como isso pode ser pernicioso. E então a Cecília vai observar a vida da irmã e ela vai perceber não é tão interessante quanto eu imaginava. Está cercada de uma série de pequenas mentiras, pequenas e grandes mentiras. E ela também tem uma amiga, Yolanda, que ela vai encontrar, e a Yolanda, que havia sido uma menina muito linda, agora vive apenas para os filhos. E a Cecília vai ter um embate, assim, viver para o marido, viver para os filhos, o que eu tenho que buscar para mim, né? Tem um trecho aqui, vibrar pelo homem como Heloísa ou pela prole como Yolanda. Estaria nisso a vida feminina? Sentia-se alegre porque era livre, porque não fora reduzida ainda a um instrumento de prazer e de procriação. Alegria obscura, indefinida e por isso mesmo completa. Né? Olha esse embate. Ela também tem um embate com a noção do casamento, né? Ela percebe uma série de mentiras. A Heloísa, ela ganha dinheiro do marido, né? Ela não trabalha, ganha dinheiro do marido para resolver as questões da casa e ela mente sobre o valor que ela está gastando para ela poder juntar ali um dinheirinho. E a Cecília vê nisso o início, né? De mentiras, de uma vida de mentiras. Cecília percebera demais. A servidão escondida do casamento pareceu-lhe humilhante. A vida a dois só seria possível com essa trama de pequenas vilanias, de mentiras, de subterfúgios? Duas criaturas não poderiam ser inteiramente leais e querer-se bem? Ela está sempre se perguntando isso, né? Será que é isso que eu tenho que buscar? Será que é isso que é o casamento, né? Um outro modelo de feminilidade ela vai encontrar numa amiga que ela encontra na rua, descobre que é datilógrafa e Cecília está nesse embate, o que eu quero da minha vida. E aí ela pensa, quero trabalhar. E vai conversar com o pai. Né, pai, será que você pode me indicar para algum cargo, enfim? E aí o pai fica indignado, né? Como assim você quer trabalhar? Você acha que eu não te dou dinheiro suficiente? Aí tem um trecho. Trabalho de moça é em casa. Blá blá blá, como se não tivesse pai para sustentá-la. Você não vê que isso me prejudicaria, Cecília?
qual essas meninas, isso é o resultado do que anda acontecendo pela Europa. Na Primeira Guerra, os homens vão para as trincheiras, as mulheres têm que sair para trabalhar, ocupar os lugares. Ainda uma consequência da guerra, mas as situações são diferentes. Aqui, os homens, aqui no Brasil, aqui os homens não estão nas trincheiras. E as mulheres não precisam abandonar o lar para substituí-los e se perderem, como acontece sempre. No Brasil, graças a Deus, ainda há família. E a Cecília fica rebelada com essa resposta, porque ela pensa, pô, eu tô aqui pensando na minha vida, ele só tá pensando em si, né, no que as pessoas vão pensar dele, e eu, o que eu vou fazer da minha vida, né? Outros dois papéis de mulher com os quais Cecília se embate, claramente, são da tia Marina, né, que é da mulher solteira, que é mal vista pela família, né, tá todo mundo dizendo ali pra ela, a Heloísa sempre diz pra Cecília, olha, você quer ficar que nem tia Marina, solteirona? A dona Sinhazinha fala que a tia Marina é histérica, que nunca casou. E o outro em papel com o qual Cecília se embate é o da mulher divorciada, que é o da tia Sinhazinha, uma mulher que ninguém sabe exatamente o que aconteceu, mas uma mulher um tanto amarga, né? Pois bem, Cecília é muito amiga do Cláudio tem esse negócio e ele tem um sócio, Paulo. Paulo é um homem que veio da pobreza, se ergueu por meio do trabalho e é visto como um mentor, tanto por Cláudio como pela Cecília. Cecília passa a conviver com Paulo e ele é um mentor intelectual, indica livros para ela, eles conversam e ela vê que pode conversar com ele em pé de igualdade, pode dizer das suas necessidades, dos seus medos, das suas fraquezas. Mas ao mesmo tempo, ela vê que ela tem uma vida dupla. Ela tem a vida da mulher, da menina fútil, que sai para os bailes e tem um flerte com um capitão-tenente Veiga, e ela tem essa vida intelectual com o Paulo, o irmão Cláudio, enfim. E ela até tem uma certa vergonha de dizer pro Paulo da outro lado dela, dessa vida fútil de menina que sai para paquerar, enfim, que é o esperado que ela seja, na verdade, né? E eu vou ler um trecho de como isso vai se manifestar. Ela passa a calar coisas, né? Não fala coisas para o Paulo. E passou a calar-lhe as suas elegâncias intelectuais, como lhe calava as mundanas, as frases bonitas com o tenente Veiga. Perto de Paulo não tinha jeito de não ser simples. Ele parecia ter o dom de fazer ressaltar tudo o que havia de pernóstico, de artificial, de estudado nos seus interlocutores. Não dizia nada, mas era como se peneirasse o que ouvia. A parte real ficava no fundo, descoberta. A outra, postiça, a que era só para aparecer, voava, balançava-se a morsa, depois caía no chão, com um brilho carnavalesco de confete dourado. Nos momentos em que escondia-se uma parte da sua vida, né, Cecília tinha a impressão de estar sendo sincera. E sincera consigo mesma. Era como se despisse uma fantasia. Quer dizer, ela não era com Paulo a menina fútil que flertava com o tenente Veiga, ela não era com Paulo a menina que tentava ser aquela pernóstica intelectual, ela era natural. E ela tinha com ele uma vida intelectual, né? Essas leituras, essas discussões abertas e sinceras e transparentes, e não pernósticas, digamos assim. Pois bem, ela tem essa discussão com o pai sobre a profissão, fica muito triste com a reação do pai e decide, vou conversar com o Paulo. Paulo, né, um homem de negócios, o mentor do meu irmão, vai poder me orientar, inclusive pode até, quem sabe, me indicar algum emprego, enfim. E ela vai conversar com o Paulo, e Paulo, na verdade, está apaixonado por ela. Comprou uma aliança de noivado. Ele tá lá ouvindo as lamúrias da Cecília falando sobre emprego, né, perguntando o que ela deveria fazer, o que ele indica, que cargo indica. Aí o que Paulo faz? Ele faz o pior pedido de casamento de todos os tempos. Ele entrega o anel para Cecília. E aí ela pergunta, o que significa isso? E aí ele responde, isso significa que o emprego que eu tenho para você, o melhor, o que me encheria de felicidade, se você o quisesse, é o de minha mulher. Para que andar por aí exposta a encontrar gente de toda sorte, num lugar subalterno, se pode ser rainha em sua casa, em nossa casa? E aí Cecília novamente fica desenganada, fica triste, poxa, esse cara só tá pensando em si, né? Eu tô falando aqui dos meus problemas, ele pode me ajudar, ele tá pensando em si, ele quer que eu cuide da casa dele, né? E aí ela nega o pedido de casamento. A relação do Paulo com a Cecília é pintada de uma forma um tanto interessante e complexa, porque a Cecília
ela começa lentamente a gostar de Paulo, inicialmente como amigo, e só depois é que ela vai descobrir que é mais do que isso. Mas ao mesmo tempo ela não consegue publicamente afirmar isso, porque Paulo é um homem considerado feio, né? E aí ela não consegue publicamente afirmar que gosta realmente de Paulo, né? Todo mundo vê, Paulo ali tá fazendo a corte para Cecília, mas ela finge que não tá nem aí. Ela mesma não sabe o que sente pelo Paulo. E isso é uma construção ao longo da história. Então, essa relação montada de uma forma bastante complexa e bem interessante também. A forma como a Lúcia faz isso nesse romance, né? Nesse romance aqui, tal como nos romances que nós lemos, vamos ler no nosso clube de leitura, enfim, a questão do casamento para a mulher é abordada pela Lúcia de uma forma bastante contundente. O casamento é visto por todos os personagens como o melhor futuro possível para Cecília. E a Cecília não está muito certa disso, né? Ou talvez não muito certa do casamento com determinados personagens dessa história. Mas a todo momento a família dela tá falando, olha, você tem que casar, né? Mulher solteira no Brasil não pode, você tem que casar, a melhor coisa. E eu vou citar alguns trechos da forma como isso se manifesta, né? A Heloísa, que é a mulher casada, tá falando pra Cecília, mulher solteira depois de certa idade é um perigo. Dá pra beata ou pra maluca, você precisa tratar de se casar, Cecília. Lembramos que há esse preconceito também com relação à tia Marinha, né? Que é vista como uma histérica. Aqui ela tá conversando, a Cecília conversando com o irmão João. Se você não... casamento, no Brasil a única saída para as mulheres é o casamento. Se você não se defender, ficará no papel de governante das crianças. Veja o papel que é visto como da mulher solteira. Né? E mais à frente também, mais um diálogo da Heloísa com a Cecília, né, da irmã. Pintava-lhe com cores negras sua vida futura de solteirona. A Heloísa, né, pintando com cores negras. Lembre-se de tia Marina, Cecília. Você quer ser tia Marina? Aí a Cecília fala, mas tia Sinhazinha se casou e eu não quero ser tia Sinhazinha também não, né? Aí a Heloísa se apressa para responder, não, é uma exceção, ela é uma beata, não conta. Olha, menina, o casamento, na pior das hipóteses, é uma carta de alforria. Uma mulher casada, mesmo mal casada, ainda é mais feliz do que uma solteirona. Ao menos tem mais liberdade. Você está pensando na liberdade, mas você está preso ao seu marido, seu filho, enfim. A Heloísa, na verdade, está mencionando a questão da sexualidade. A Lúcia Miguel Pereira também insere esse pensamento, né, de forma sutil, de como fica a sexualidade da mulher, né, assim, para ter uma vida sexual, ela precisa, nesse universo aqui, ser casada. E a Heloísa está dizendo justamente isso aqui, né, que ela tem mais liberdade. Esse é o momento da história que a Heloísa começou a trair o marido, né, o marido começou a trair ela, decidiu traí-lo também. E a Cecília vê isso com maus olhos, né? E é isso que a Heloísa tá dando um toque na Cecília. Se você ficar solteira, você vai ficar virgem para sempre. Isso a gente vê também na Ercília Nogueira Cobra, esse tipo de visão sobre a mulher solteira, um certo preconceito sobre a mulher solteira. No livro Virgindade Inútil, ela tem uma visão negativa das mulheres solteiras, porque diz que são mulheres que não tiveram uma vida plena, no sentido de não tiveram uma vida sexual, né? Bom, falei que a Heloísa tinha esse caso extraconjugal, então a questão do divórcio também é abordada nesse livro, porque a Cecília pensa, poxa, ela tá tendo um amante, no fundo ela vai se divorciar, né, pra ser assim, sincera consigo mesma, com o marido, com a família, ela tem que se divorciar, não pode continuar casada e com um amante, né. E aí tem esse trecho na história, e isso horrorizava a Cecília, né, essa situação. Extremada como são aqueles que não vivem, não podia admitir essa meia separação, ou tudo ou nada. Se já não se amavam, era imoral a bolsa comum, era imoral continuarem casados. Um dia externou diante de Antônio esse modo de pensar. Você está maluca? Retorquiu o irmão. Deus nos livre de ver Heloísa divorciada. Aliás, creio que estamos livres desse susto. Porque ela também não pensa nisso. O melhor ainda é que as coisas fiquem como estão. Então olha a hipocrisia da sociedade, né? Havia tanto preconceito com relação à mulher divorciada, isso é uma coisa que a gente viu também, né, nesses romances que eu tenho abordado, e a gente vai ver isso também no romance A Divorciada que a gente vai ler, que as mulheres preferiam essa vida, né, moralmente dúbia, né, para dizer o mínimo, de mentir para si mesma, para a sociedade, para a família, enfim, ter um amante, mas não se divorciarem. Porque lembremos que nessa época que não havia divórcio pleno, né? A mulher podia se separar, o famoso desquite, mas não podia se casar novamente, né? Então as mulheres, e havia muito preconceito com relação à mulher dita desquitada, a gente já viu isso também na Carmen Dolores, nas crônicas da Carmen Dolores que eu mencionei, e então as mulheres às vezes preferiam, né, essa vida de fingir que está casada do que realmente assumir uma separação.
E aqui um outro trecho, quando a Cecília vai conversar com a Heloísa mesmo. E a Heloísa, a outra espantou-se. Divorciar? Que ideia! E a sua posição social? E os filhos? Não podia revoltar-se abertamente contra a sociedade. Seria uma loucura, né? Mais uma vez, essa visão de como a sociedade via a mulher divorciada nessa época. Tem uma passagem interessante aqui sobre os literatos, né? Sobre os escritores, enfim, os literatos. Porque um dos irmãos da Cecília, o João, ele vai querer ser escritor. E ele vai conversar com o pai não vê isso com bons olhos. Aí o pai fala: meu filho, objetou o Dr. Vieira, no Brasil, os literatos morrem de fome. Aí o filho responde: justamente porque são literatos. Mas Deus me livre de ser literato. Eu disse que queria ser escritor. É totalmente diferente. E aí o doutor Vieira não percebeu a sutileza. Esse menino está me saindo um snob. E aí o João vai explicar essa diferença. Literato é um sujeito que vive para escrever, que vê tudo através da literatura. Um tipo arcaico, sem contato com o mundo. Será que nós somos literatos? Ele continua: a guerra matou. O escritor escreve porque vive. O primeiro dever é viver. Será que nós somos literatos ou escritores? E aí, um pouco mais tarde, o João vai tentar se firmar nessa carreira e tem dificuldades no Brasil. E aí é um comentário da Lúcia com relação, né, a esse meio literário no Brasil. Comentário bem ferino, bem crítico. Então, vai dizer assim: as colaborações em jornais eram poucas e raramente pagavam. João começava a descrever a possibilidade de interessar o público sem falar nem de política, nem de cinema, nem de futebol. Logo depois do levante de 5 de julho, teve um artigo recusado como injurioso aos heróis, só porque falava da mentalidade primitiva dos guerreiros. Pressentia que, sem se filiar a alguma corrente, não poderia vencer. Era preciso fazer parte de um grupo, de uma escola literária, de um credo religioso, de um partido político, pouco importa, mas de um grupo, escolher um rótulo, ter chefe e princípios. Mas era justamente a isso que não se queria submeter, e pagava o direito de ser independente com o isolamento, que se traduzia moralmente em desânimo e financeiramente em déficits. Veja esse comentário da Lúcia, né? É preciso pertencer a um grupo. E aqui a gente pode pensar, será que parte do silenciamento, do esquecimento de escritores em geral, não só das escritoras, pode também ser causado por essa independência intelectual, essa recusa de se dobrar para um grupo, de pertencer a um grupo, de aceitar um rótulo? Fica essa pergunta também sobre uma forma, né, uma das fontes de silenciamento de um autor ou de uma autora. Pois bem, essa capa desse livro é interessante, né? Me parece que é a Cecília conversando com a Heloísa, né, naquele momento em que a Cecília descobre que a Heloísa tem um amante, não sei, ou então a Heloísa falando para a Cecília o que ela deve ser, parece uma imagem de sofrimento aqui, não sei. E o título, Em Surdina, de onde vem? Né? Primeiro, essa expressão é usada em um determinado momento do livro, quando há uma representação da gripe espanhola, né? Todo mundo fica doente ali na família, uma pessoa morre, não vou dizer quem, e um dos irmãos, os gêmeos, o João, ele fica muito doente, tem que ir para o campo, a Cecília vai com ele, também ficou muito doente, para eles se recuperarem. E aí, quando ele tá para voltar, né, para a cidade, ele tá um pouco descrente sobre a condição dele, ele usa essa expressão. A Cecília vai dizer pro irmão que vai sentir saudade do campo, né, vai sentir saudade do lajeado. E ele responde: eu também, apesar de tudo, estou com pena de ir embora. Sei lá o que me espera ainda. Disse as últimas palavras muito baixo, em surdina. E surdina é a forma como todos esses embates que a Cecília vai ter com a vida vai acontecer. Tudo acontece em surdina. E também a forma como talvez ela vai ter uma epifania sobre o que é a vida para ela, o que é felicidade para ela, como ela se sente plena. Tudo acontece em surdina. Ela está num embate muito violento entre o que é esperado que ela faça, o que ela acha que quer, o que ela realmente quer. Ela está sempre atravessando assim essa neblina do que ela realmente quer para a vida, o que significa a vida. E esse embate, como eu disse, acontece em surdina, e as respostas também vão ser dadas a ela em surdina. Em um determinado momento, ela vai se debater com o significado do que ela viveu até ali. Abriu as janelas de par em par. A noite sem lua, porém clara, era muito profunda, muito misteriosa como a vida. Que coisa complicada a vida. Nunca chegaria a compreendê-la? Entretanto, tinha a impressão de ter vivido, nesses últimos anos,
e de querer continuar a viver. Uma vida diferente das comuns, talvez, feita de migalhas da existência dos outros. Não importava se com essas migalhas, com essas sobras, ela conseguira construir a sua, né? Então, uma vida que vem em pedacinhos e que vem de forma silenciosa, né? Não tão abertamente, expressamente, talvez até de uma forma incomunicável e talvez em surdina. E aí o último capítulo é bastante misterioso, que também talvez dê uma resposta para esse título e uma resposta para essa busca da Cecília. Porque o último capítulo, o capítulo 20, é uma citação da Lúcia Miguel Pereira de um trecho do Rilke, em Histórias de Deus. E eu vou ler essa citação aqui. Rainer Maria Rilke. Penso que não se pode nunca saber se Deus entra numa história antes dela estar de todo acabada. Mesmo se só faltarem 2 palavras, mesmo que não houver mais nada senão a pausa que segue as últimas sílabas do conto, ele pode sempre chegar ainda. Então, Deus chegou nessa história da Cecília em surdina, no final da história. No final, ela olha para trás e ela pode ver: eu vivi, a vida é isso. E eu fui feliz, eu vivi plenamente. Não sei, vocês que leram o livro aí sabem o que aconteceu, né? Não quero dar muitos spoilers, eu sempre dou muitos spoilers, eu acho, aqui. O que vocês acham desse título e desse último capítulo misterioso, dessa citação do Rilke? Será que ela vai dar uma chave de leitura, né, para toda a vida dessa personagem, eu acho. Não sei, gostaria muito de discutir esse romance com vocês e a obra completa da Lúcia, né? Tem esse plano mirabolante. Se vocês quiserem ler comigo, ficarei muito feliz. A gente abre lá um chat no nosso clube lá, no Salão de Diletantes do Clube do Clássica Sem Classe. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu volto no próximo vídeo, no próximo livro.